Ok? Vamos ao nosso estudo bíblico semanal. Sejam todos bem-vindos. Nosso estudo bíblico semanal é transmitido aqui através do nosso canal Palavra e Essência. E se você não se inscreveu no canal ainda, eu te convido a se inscrever e assim me ajude a expandir o reino de Deus, compartilhando nas suas redes sociais. Temos aqui estudado nos últimos encontros o Evangelho de João. Encerramos o último capítulo no estudo passado, então nós vamos entrar numa nova série e eu te convido então a nós estudarmos alguns salmos. Vamos hoje estudar o Salmo 1. Eu vou ler o Salmo e depois nós vamos fazer alguns comentários como sempre fazemos. Seja bem-vindo a essa nova série dos Salmos, os cânticos do coração, os cânticos espirituais, os cânticos que consolam a nossa alma. Assim são descritos os salmos. O Salmo 1, que vai falar sobre os justos e os ímpios, ou na outra tradução que vai falar sobre a verdadeira felicidade. Uma outra tradução coloca como subtítulo ainda a felicidade dos justos e o destino dos ímpios, dos não crentes. Diz assim o Salmo 1, são 6 versículos. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Não é assim com os ímpios. Eles são como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios traz destruição. Vou ler também na tradução da linguagem de hoje, que eu acho que para o nosso objetivo aqui facilita a nossa compreensão. Diz assim, na nova tradução da linguagem de hoje: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutos no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus ou com os ímpios. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Assim traduziu a Bíblia na linguagem de hoje. Muito bem, é bom sabermos que a guisa de introdução, que os salmos são cânticos de adoração. Os salmos eram compostos para serem cantados, muitas vezes individualmente, mas a maioria das vezes por corais. Então os salmos eram cantados em peregrinações também e assim por diante. Enfim, eram cânticos de louvor e de adoração a Deus. E este Salmo 1 aqui é uma espécie de porta de entrada ao livro dos Salmos, enfatizando que aquele que deseja adorar a Deus, que deseja cantar em louvor e em adoração ao Senhor, deve abraçar a lei do Senhor, a Torá, notadamente com as instruções a respeito da aliança de Deus com o seu povo. Então esse Salmo 1 é essa espécie de entrada, de porta de entrada para todos os outros salmos.
O objetivo aqui do Salmo 1 é que aqueles que cantam o Salmo adquiram os seus valores e internalizem a lei do Senhor com as suas instruções acerca da aliança que Deus fez com o povo de Israel. Esse era o objetivo dos Salmos. Muito bem, vamos ao versículo 1. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Primeiro, bem-aventurado, a palavra bem-aventurança aqui é a mesma utilizada por Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados humildes de coração, por exemplo, bem-aventurado. A palavra significa mais do que feliz. Esta palavra também é usada por Tiago no Novo Testamento, no capítulo 1, versículo 12, quando ele fala de bem-aventurados aqueles que temem ao Senhor, que andam nos seus caminhos. Enfim, a mesma ideia aqui do Salmo e a mesma ideia de Jesus no Sermão do Monte. No latim temos a palavra beatus, com U no final, beatus, que é a raiz da palavra beatitude, ou bem-aventurança. Então, bem-aventurado, quem é aquele? Quem é aquele aqui neste salmo? Aquele trata-se do ser humano que guia a sua vida pela instrução da lei do Senhor. Aquele que é justo, na verdade, é aquele que não somente guia a sua vida pela instrução na lei do Senhor, aquele que é justo, mas é aquele ser humano que serve de exemplo a ser seguido por outros. E essa comparação entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve de exemplo e o que não serve de exemplo, é uma característica da literatura hebraica de sabedoria. Nós vamos encontrar esse tipo de literatura também no livro de Provérbios, de Eclesiastes e aqui nos Salmos. Então, bem-aventurado aquele homem, aquele ser humano sábio que guia a sua vida pela instrução da lei do Senhor. Muito bem, diz aqui que ele não anda, ele não se detém e ele não se assenta, não anda no conselho dos ímpios. A palavra ímpios aqui são as pessoas incrédulas. Alguns estudiosos entendem aqui a palavra andar, se deter no caminho e se assentar na roda dos zombadores, denota uma espécie de escala para a perdição, né? Você vai piorando cada vez mais de vida. Você andou no conselho dos ímpios, ouviu o que o ímpio fala. O ímpio aqui, como eu disse, a pessoa que não crê em Deus, que não leva Deus em conta, né? Então andou neste conselho, ouviu este conselho. E aquele que se detém no caminho dos pecadores, ouviu o conselho do ímpio, daí deu um passo a mais, já foi para o caminho dos pecadores. Os pecadores aqui, já diferente da palavra ímpios, que são aqueles que não levam Deus a sério, a palavra pecadores denota aqueles que não somente não levam Deus a sério, mas aqueles que, além de não levarem Deus a sério, cometem conscientemente pecados. Então, aqueles que se detêm no caminho dos pecadores. E esse justo, esse bem-aventurado aqui, também não se assenta na roda dos escarnecedores. Então é não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos zombadores. Assim como alguns estudiosos veem uma espécie de hierarquia da pessoa cada vez indo mais para o caminho da perdição, também a maioria dos estudiosos acham que tenha também uma hierarquia, e isso é mais fácil de perceber no texto original, né, que é ímpios, pecadores e zombadores. Então, ímpios, como eu já disse, aquele que não crê em Deus, pecadores que cometem pecados conscientemente, e os zombadores. Os zombadores, então, seriam aquelas pessoas que pelo menos transmite essa impressão que tem um comprometimento maior com o mal. Essa é a ideia que
os estudiosos transmitem, que o texto transmite com a palavra zombadores, né? Então, ímpios, pecadores, zombadores ou escarnecedores, como tem a maioria das traduções, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o homem justo, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Deixa-me dizer uma coisa aqui que está vindo à minha mente, que a palavra ímpios, pecadores, zombadores aqui, embora denotem pessoas que estão afastadas de Deus, que não levam Deus a sério, isso não tem nada a ver com religiosidade. Muitos religiosos também se encaixam nas palavras ímpios, pecadores e zombadores. E muito menos essas palavras não se encaixam aquelas pessoas que não são da minha igreja apenas. Simplesmente por ser de outra igreja eu caracterizo como ímpio ou como pecador ou como zombador. Não tem essa ideia de religiosidade, mas sim de espiritualidade, de quem leva Deus a sério, de quem não leva Deus a sério. Então tem pessoas que são justas e que são bem-aventurados também em outras igrejas, em outras denominações. Enfim, não cabe a mim julgar quem são essas pessoas, além de mim mesmo. É que nem quando Jesus ensinou orar e vigiar, e não é para vigiar o outro, é para vigiar a mim mesmo. Aqui também eu tenho que olhar para o texto e ver se eu não sou pecador, se eu não me caracterizo como ímpio, como pecador e muito menos como zombador. Eu tenho que olhar para mim mesmo. Então, é essa a ideia aqui de ímpios, de pecadores e de escarnecedores ou zombadores. É essa a ideia que passa também no outro livro de sabedoria da Bíblia, o livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 25 em diante. Ele vai falar também desses zombadores que escarnecem do nome de Deus, que têm um comprometimento maior com o mal e com o escarnecimento, com a zombaria do nome de Deus e também daqueles que levam Deus a sério. Muito bem, adiante, o versículo 2 diz: pelo contrário, então bem-aventurado é aquele que não anda, não se detém no caminho, não se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o que é esse homem bem-aventurado, este ser humano justo? Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. O seu prazer a ler e meditar na lei do Senhor, na palavra de Deus, traz prazer, traz alegria, traz satisfação. É a ideia de prazer, de satisfação na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. A lei do Senhor aqui no livro de Salmos e em todo o Antigo Testamento refere-se à Torá, o Pentateuco. Mais adiante, quando Jesus menciona lá no Novo Testamento as Escrituras, daí inclui inclusive os profetas e os salmos e os livros da sabedoria. Mas aqui, quando o salmista fala a lei do Senhor, refere-se à Torá, mas especificamente à aliança que Deus fez com o seu povo. Ele se refere àquele que medita na lei do Senhor, naqueles preceitos a respeito do comportamento que aquele que tem aliança com o Senhor. Ser fiel à aliança, fidelidade à aliança que Deus fez com o seu povo. Então este homem bem-aventurado, este ser humano justo, ele, em vez de se assentar na roda dos zombadores, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Tal ser humano não é abençoado, não é bem-aventurado apenas pelo seu mérito, mas
porque cumpre com os preceitos da aliança que Deus fez com o seu povo, e esta aliança está fundamentada na graça de Deus, de modo que ele é bem-aventurado, como no Novo Testamento, por causa da graça de Deus manifestada através da aliança que Deus fez com o seu povo. A velha aliança, no Velho Testamento, também está baseada na graça de Deus. E na sua lei medita. Meditação, aqui a palavra traz a ideia de reflexão ativa. Então, alguns estudiosos comentam que talvez se refira até a uma pessoa que fica resmungando para si mesma em busca de compreensão da lei do Senhor. Então ele decora o texto, ele medita e, entre aspas, fica resmungando este texto, repetindo este texto para si mesmo, até que ele caia em si, que ele tenha uma plena compreensão da lei do Senhor. E nesta lei ele medita de dia e de noite. Esta era a recomendação para o povo de Israel desde que ele saiu da terra do Egito, quando Moisés dá as instruções, e lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 em diante, já tem essa ideia de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Diz assim a orientação de Deus para o povo de Israel, que é uma orientação para nós hoje também. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as amarrarás como sinal na mão e como faixa na testa. E as escreverás nos batentes da tua casa e nas tuas portas. Ou seja, faça com que esse texto das Escrituras fique muito memorizado, muito claro na mente das pessoas, para que elas meditem de dia e de noite. A mesma instrução foi dada para o Josué quando ele estava prestes a entrar na terra de Canaã, e Deus fala para ele e diz assim: não afaste da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo o que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Este é o comportamento ideal, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. No Novo Testamento nós vamos encontrar a ideia de moldar o nosso pensamento com a palavra de Deus, de renovar o nosso pensamento com a palavra de Deus. E este é o comportamento ideal para que cada um de nós possa enfrentar qualquer situação, por mais mundana que seja, com o objetivo de agradar o Senhor, por conhecer e seguir a sua palavra. Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, 1 e 2, ele diz que nós devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente. Vou ler para não citar errado. 12, 1 e 2 de Romanos. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E olha só, e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meditar na lei do Senhor de dia e de noite implica em renovar o nosso modo de pensar. Então a nossa mente vai ser renovada pela palavra do Senhor quando nós a estudamos e nós a meditamos nela de dia e de noite.
ela vai moldar o nosso modo de pensar, de modo que nós, até o ponto de nós chegarmos a termos a mente de Cristo, Paulo diz. E então nós podemos viver de acordo com a vontade de Deus. Então o que molda o nosso modo de pensar, a nossa filosofia de vida, é a meditação na lei do Senhor de dia e de noite. Ora, para moldar o meu modo de pensar, eu tenho que estudar, eu tenho que meditar, eu tenho que decorar essa palavra de Deus de modo que ela fique muito viva na minha mente, para que quando apareça qualquer tipo de tentação, eu possa lançar mão deste conhecimento da palavra de Deus e assim possa enfrentar qualquer situação, por mais mundana que seja, como eu disse antes. Então, é isso que deve moldar a nossa vida. A pergunta que fica para reflexão é: o que é que você tem deixado, o que é que eu tenho deixado moldar a minha mente? É a palavra de Deus? Ou é o Facebook, as novelas da televisão ou qualquer outra coisa? O que é que molda meu modo de viver? É a palavra de Deus ou é a filosofia deste mundo sem Deus? Então o versículo 3 vai falar então que esse homem justo, bem-aventurado, que medita na lei do Senhor de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto às correntes de águas, que dá seu fruto no devido tempo e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz prosperará. Uma árvore plantada no lugar certo, à margem de um riacho, onde apesar do calor e do verão forte, o seu subsolo, as suas raízes, aliás, tiram umidade do subsolo. E diz o texto que a folhagem não murcha e que no tempo certo dá o seu fruto. Jesus ensinou que a árvore boa dá seu fruto bom, a árvore má dá seu fruto mau. E que pelos frutos se conhece a árvore. Jesus ensinou isso no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, versículo 17. Então, bem-aventurado, bem-sucedido, diz aqui, o que ele faz será bem-sucedido. Ora, a frutificação que o fiel, este bem-aventurado, este homem justo que medita na lei do Senhor de dia e de noite, e que tudo que ele faz prosperará, é a sua frutificação boa, fruto bom. E o fruto tem que ter um sabor bom. No Novo Testamento nós vamos encontrar que o fruto que nós precisamos produzir o fruto do Espírito, as virtudes do fruto do Espírito. E o fruto para quem é? Uma árvore produz fruto para ela mesma? Lógico que não. A árvore produz fruto para outros. A ideia da frutificação do fruto do Espírito, das virtudes do fruto do Espírito em Gálatas 5, 22 e 23, também é para eu me relacionar com os outros. Fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A ideia de Paulo com os dons espirituais também é servir, de Pedro também, servir uns aos outros com o dom que você recebeu. Então a frutificação é para eu repartir com o meu próximo, é para eu alimentar, é para eu ajudar o outro. E é essa a ideia de prosperar aqui do Salmo. Em tudo que faz de ser bem-sucedido, é que eu vou produzir tanto fruto bom que eu vou ser bem-sucedido e vou ajudar as pessoas alimentando-as. A outra pergunta que fica é: o que tipo de alimento a minha vida serve para as pessoas que estão ao meu redor? E é muito interessante quando nós lemos o Novo Testamento, Paulo, na sua epístola aos Efésios, quando ele vai falar da santidade prática da igreja, capítulo 4, versículo 28, ele diz: aquele que furtava, não furtem mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo o que é bom com as próprias mãos. Trabalhar fazendo o que é bom com as próprias mãos, para quê? Para que tenha o que repartir com quem está passando necessidade. Então, ser bem-sucedido é o meu trabalho, ser bem-sucedido
E com isso eu poder ajudar as pessoas que estão passando por necessidade. Então a ideia de prosperar aqui, longe de ser essa teologia que está nas mídias aí, a teologia das prosperidade, que eu vou ter bens e riquezas se eu ser fiel ao Senhor. Não, eu vou ter bens e riquezas para servir o meu próximo. E então não vou, aquele que tem muito, nada lhe sobrou, e aquele que tem pouco, nada lhe faltou. Essa é a ideia da paridade de Paulo em 1 Coríntios capítulo 8. Então essa é a ideia de prosperidade que a Bíblia traz aqui neste Salmo e em toda a Bíblia. Lá no Novo Testamento citei Efésios, mas tem outros textos também. E então tudo que ele faz será bem sucedido para poder ajudar as pessoas. Vai frutificar para ajudar as pessoas. Vai manifestar o fruto do Espírito para ajudar as pessoas. Vai manifestar seus dons espirituais para ajudar as pessoas. E nos versículos 4 a 6, o salmista vai dizer: não é assim com os ímpios. Os ímpios, eles são como a palha que o vento dispersa. Essa palha aqui é a palha do cereal, aquela película fininha que fica do cereal quando ele é peneirado, né? Quando ele é descascado e peneirado para sair aquela pelugem, bem, aquela palha bem fininha. Então, na peneira, né, sobe para cima o grão e o vento dispersa a palha. É essa a ideia aqui de palha no Novo Testamento, aquela casca fina dos cereais que voa com o vento durante a debulha e a peneira. Então aqueles que rejeitam, os ímpios são aqueles que rejeitam a aliança, não guardam a lei do Senhor, são levados pelo vento e consequentemente não conseguem ajudar ninguém. São egoístas e não conseguem ajudar ninguém. E o versículo 5 e 6 diz: por isso que os ímpios não prevalecerão no julgamento, nem os pecadores na assembleia dos justos, porque o Senhor recompensa o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, traz destruição. Então não prevalecerão no julgamento. Jesus já tinha ensinado isso em João capítulo 3 e 18, que quem não crê já está condenado. O ímpio que não crê, aquele que não guarda a aliança do Senhor, os preceitos da aliança com o Senhor, então ele não prevalecerá, será condenado. O seu caminho não é um caminho que conduz à vida, pelo contrário, conduz à destruição, à morte. É essa a ideia do Salmo 1. E para nós refletirmos, qual desses dois tipos de pessoa ou desses dois tipos de vida conduzem a sua vida? Que tipo de influência forma os seus pensamentos? Que tipo de vida você está levando? Meditando na lei do Senhor e sendo justo, bem-aventurado, feliz? Aliás, a palavra bem-aventurado é mais do que feliz. Ou está sendo ímpio, não levando em conta, ou não levando a sério os preceitos da aliança do Senhor? E então o fim será a destruição. Que Deus nos ajude, que nós possamos ser este ser humano bem-aventurado de que fala o Salmo 1. E vamos memorizar esse Salmo. Memorizar e colocar na nossa mente e assim meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado por me ouvir.